Olá, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco e que possamos estar procedendo de modo que a espiritualidade maior possa manter seus olhos sobre nós. Vamos falar de religião. Desde os primórdios da humanidade, o medo tem governado a nossa civilização. Antes era o medo das forças naturais. Os fenômenos da natureza nos assustavam porque causavam estragos, atrapalhavam a nossa vida. E como sempre, de forma inata, temos tido a noção de seres superiores, divindades, Deus ou deuses, naquela época. Achávamos que, quando isso acontecia, era porque esses deuses, essas divindades, estavam ligadas conosco. Aí, arranjamos um modo de fazer oferendas e até sacrifícios para apaziguar o ânimo dessas divindades. Chegamos até o ponto de instituir rituais para esse momento da oferenda. E isso foi se consolidando como se fosse uma religião para nós. Então, de início, acreditávamos nas forças da natureza, em alguns eventos especiais, como deuses. Depois, a espiritualidade maior, Jesus, o nosso governador, mandou emissários, conforme nos prometeu, quando nos recebeu aqui. E esses emissários traziam sempre algumas novas notícias, novas revelações, que ajudavam a ir compondo os escritos que se tornaram como que a base das religiões mais modernas. Eu digo modernas daquelas épocas evolutivas, não tão antiquadas, mas já mais atuais. Para tentar domar pelo medo o comportamento dos adeptos ou das comunidades, foi criado o inferno. E com essa criação, uma outra divindade. Como que divindade? Que foi o demônio, para nos assustar, nos meter medo. Falou-se do sofrimento eterno e terrível que haveria no inferno. E foi criado também um céu, no qual havia muita paz, muita calma, eu diria muito marasmo, muito fazer nada, dolce far niente dos italianos. E essas coisas todas, com o passar do tempo, porque há evolução, a lei de progresso funciona. Quando homens de ciência descobriam ou afirmavam determinadas coisas que contrariavam preceitos instituídos, mesmo que irracionalmente por essas religiões ou esses cultos, eles eram excomungados, condenados, eliminados da consideração das comunidades. Isso aconteceu com Galileu, aconteceu com a teoria de Darwin sobre a origem das espécies, porque contrariava o que dizia a Bíblia sobre a origem do homem na face do planeta. Tudo isso, mais recentemente, levou a uma crise. Há um descrédito geral atualmente de grande parte dos adeptos. Acredita-se num Deus, numa entidade superior ainda. Mas há também um número grande de ateus, que não acreditam nem que haja Deus.
Desde o final da Primeira Guerra Mundial, segundo o nosso amigo Hermínio Corrêa de Miranda, no seu livro Espiritismo, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele fala de congregação de estudiosos para tentar descobrir por que a religião inglesa, o anglicanismo, a religião anglicana estava sofrendo com o débito de adeptos, o decréscimo na crença deles, dos seguidores. Isso tem acontecido com as outras religiões, o catolicismo, o protestantismo. O catolicismo perde adeptos a todo momento para outras religiões existentes. O protestantismo nota a falta de obediência e seguimento aos seus cultos, nos seus templos. Idem com o catolicismo. E com outras religiões também. O homem, a ciência está levando o homem a certa incredulidade. Porque a igreja, de início, negou as descobertas científicas, principalmente aquelas que contrariavam seus cânones, coisas que a ciência nos mostra como verdadeiras e plausíveis, a religião não aceita e, por isso, há o descrédito de geral. O comportamento também dos religiosos tem deixado a desejar, em termos aí de cumprimento e obediência aos ditames da própria igreja. Todos sabemos das notícias todas sobre pedofilia, sobre desfalques nos cofres. Essas religiões criaram para nós, na verdade, toda uma crença baseada no materialismo. O materialismo é que impera. O espiritualismo está longe de ser lembrado. Todas dizem que somos eternos, a alma é eterna. Mas se negam a estudar isso, a vida eterna, o que vem depois da morte, além do inferno proposto ou o céu proposto, depois do tal do juízo final também que elas instituíram. Na verdade, são religiões instituídas pelos homens e defasadas do fundamento espiritual que todas deveriam ter. Se formos analisar friamente, é isso. Mas, com essa crise geral, por volta de 1800, na década de 1850, surgiram entre nós, em muitas localidades pelo mundo todo, um fenômeno das mesas girantes, que chamaram a atenção das comunidades, da sociedade, que fazia festa, havia reuniões em torno dessas mesas para vê-las girarem espantosamente. Na França, um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ouviu falar das mesas girantes, mas como ele era um sujeito de formação racional e científica, ele falou, deve ser magnetismo, ou então um ato físico, simplesmente. Um amigo dele, o professor Fortier, chegou para ele e falou, Rivail, agora as mesas estão falando. Ele falou, não é possível, só se elas tiverem cérebro. Ele falou, estão? Ele falou, não, preciso ver isso. E foi ver. E assistiu tudo isso, aqueles fenômenos. Enquanto o pessoal se divertia, ele seriamente via por trás de tudo aquilo alguma coisa muito séria. Alguma coisa que não se tratava de uma coisa esporádica, mas sim como que um movimento organizado, com planejamento e, acima de tudo, com inteligência. Porque ele viu
testemunhou que alguma coisa dava respostas inteligentes para as perguntas formuladas. Ele mesmo formulou pergunta a esse algo, perguntando sobre a natureza dele ou dela. E a resposta que veio foi: sou espírito. Interessante é que nas pesquisas científicas, antes se formula uma hipótese, né, que vai ser verificada. Nesse caso, não houve hipótese preliminar estabelecida. A resposta veio repentinamente, dizendo que quem estava por trás daqueles fenômenos inteligentes eram espíritos. Era espírito. Então, Kardec, e o professor Rivail, estudou, observou aquilo, refletiu, experimentou, testou, verificou, incansavelmente e racionalmente, seguindo um método científico. E compilou tudo isso, sintetizou num todo coerente, criando, na verdade, uma filosofia espiritualista. Publicou em 1857 o livro dos Espíritos. Esse dos Espíritos é muito importante, porque em nenhum momento o professor Rivail disse que a obra era dele. Ele publicou o livro sob um pseudônimo, Allan Kardec. Em nenhum momento ele disse que a obra era dele. Esse livro traz, eu vou ler aqui porque eu fiz um resumozinho, traz os princípios da doutrina espírita, fala da imortalidade da alma, a alma é o espírito quando encarnado, a natureza dos espíritos, a relação deles, espíritos, com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo ensinos dos espíritos superiores, recebido através de médiuns, muitos médiuns, e coordenados por ele nessa publicação, o Livro dos Espíritos. Ele publicou outros livros, que na verdade são detalhamentos do livro principal, que é o Livro dos Espíritos. Teve outros livretos também sobre orientação sobre o que é o Espiritismo, relatou as viagens que ele fez, etc. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno e esses outros livros. Ele era um professor com outras publicações didáticas. Ele publicou também mensalmente, durante 11 anos, a partir de 1859, se não me engano, a Revista Espírita. Então, nela, na Revista Espírita, por exemplo, na página 208 da Revista Espírita de 1860, ele diz: se esse livro tem algum mérito, seria presunção dele me glorificar, porque a doutrina que ele encerra não é minha criação. Toda a honra do bem que ele faz redunda aos espíritos sábios que o ditaram. Num relato de viagem espírita, ele também diz que o papel dele não foi nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. Então é comum a gente ver críticos do Espiritismo dizer que ela é a doutrina criada por um homem. Não, não é isso. Ele aplicou muito o método científico racional, ele usou raciocínio e lógica, em vez de fé, sentimento, instinto ou intuição. Porque esses, fé, sentimento, instinto, intuição,
são o que levam ao conhecimento sem racionalidade. E são eles que formam as religiões, formaram as religiões. Irracionalidade conduz ao dogmatismo. E a religião está plena de dogmas, né? E não resiste a exames lógicos. Kardec trabalhou sem se submeter a nenhuma autoridade, nem mesmo a dos espíritos superiores que estavam trazendo a revelação nova para nós. Ele chegou a questioná-los quando eles falaram de reencarnação, porque contrariava a crença que Kardec tinha a respeito da reencarnação. Ele só aceitou o que eles traziam após cotejar, comparar isso, a crença dele, com aquela que os espíritos traziam. E viu que aquela em que ele acreditava era insuficiente, quando comparada com a dos espíritos. Por isso, a reencarnação é um dos pontos básicos da nossa doutrina espírita. Kardec nos diz também o seguinte, com a sua lógica e racionalidade, como na página 214 da Revista Espírita de 1860, que cada um carrega consigo o seu caráter e as suas aquisições morais e científicas. Os tolos deste mundo são ainda os tolos do outro mundo. Raciocinou maduramente e analisou sempre criticamente tudo o que lhe chegava. Então, Espiritismo, para nós, e segundo Kardec, é ao mesmo tempo uma ciência de observação, ciência de raciocínio, e é uma doutrina filosófica. E religião. Espiritismo é religião? Perguntado sobre se Espiritismo era religião, Kardec disse o seguinte: no sentido usual, religião é uma doutrina com rituais, dogmas, casta sacerdotal, cerimônia, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração. O Espiritismo, segundo isso, não é uma religião. No sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens, pode-se dizer que ele é, sim, uma religião. Apenas nesse sentido filosófico, de laço que une os homens. Esse laço proposto por Kardec é a caridade. Ele diz mais que se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, dogmas. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias, de privilégios. O público não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. A crise das religiões está nisso. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, ele fala: por que compreenderão que a religião deve ser progressiva como a humanidade, sob pena de ser ultrapassada, porque, como na política, há ideias retrógradas na religião. Em tal caso, não avançar é recuar. O que faz incrédulos é precisamente o fato de a religião colocar-se fora do movimento científico e progressivo. Disso resultou que a ciência, sendo repelida pela religião, por sua vez, repeliu a religião. Daí esse antagonismo que existe entre ciência e religião.
E esse antagonismo permanecerá enquanto a religião não entender que a religião não só deve marchar com o progresso, mas ser um elemento de progresso e não de atraso. Einstein falou que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, pela mediunidade de Valdo Franco, nos diz: ao invés da proibição castradora e do dogmatismo irracional, agressivo à liberdade de pensamento e de opção, a religião deve favorecer a investigação em torno dos fundamentos existenciais, das origens do ser e do destino humano, ao lado dos equipamentos da ciência, igualmente interessada em aprofundar as sondas das pesquisas sobre o mundo, o homem e a vida. Vamos falar um pouquinho rapidamente, porque o nosso tempo está se alongando, do papel dos que querem se dizer espíritas, ou dos que se dizem espíritas. Não deve haver medo de contrariar o status quo, a situação vigente, contrariar esse ou aquela agremiação religiosa ou não, mas sim de analisar racionalmente, refletir, questionar, exatamente como Kardec fez, para afirmar a crença apenas naquilo que lhe demonstra sentido, lhe demonstra sentido à razão. Não divulgar nada referente ao espiritismo sem que tenha submetido ao crivo da razão. Tudo o que recebe, tudo o que lê, tudo o que escreve, divulga, deve ser submetido a esse crivo. Temos visto aí muita divulgação de coisas que contrariam a razão. Mesmo porque disse até no nosso meio que, por Kardec não ter afirmado peremptoriamente que o espiritismo é uma religião, devemos ter outra religião. Mas não é possível, depois de conhecer a racionalidade, a verdade, trazida para nós pelos espíritos superiores através do espiritismo, codificado e organizado por Kardec, aceitar coisa que não nos responde, não nos atende, não nos satisfaz, moralmente e espiritualmente. E vendo, ainda mais vendo toda essa, como eu vou dizer, essa queda que está havendo em termos de religião. Que a paz do Mestre permaneça conosco, irmãos. Reflitamos bastante sobre isso. Que assim seja.